Olá pessoal, quanto tempo? Como vai vocês? Bom, a história de hoje é sobre as palavras malditas. E hoje eu trago Janete, a história dela. Então ela diz: Olá, meu nome é Janete e estou grata por contar relatos da minha vida. Bom, nasci em uma cidade do interior que fica em Pernambuco. O lugar onde morava era um pouco deserto. As casas eram todas distantes uma das outras. À noite era um silêncio só, mas mesmo assim dava para escutar barulhos, tudo o que acontecesse. Dava para se ouvir o que os vizinhos falavam e as histórias que eles sempre contavam. Bom, hoje eu tenho 42 anos, mas aos 12 anos eu presenciei várias coisas que aconteceram. Era uma vizinha que a casa morava mais próxima da gente. O marido dela foi trabalhar fora, em São Paulo, e lá sofreu um acidente e faleceu. Essa vizinha tinha 5 filhos. E ninguém entendia porque muitas coisas aconteciam na casa dela. Inclusive 3 filhos dela morreram. Inexplicável. Não dá para entender com o que aconteceu. O mais novo tinha 2 anos e faleceu dormindo. No outro dia, ela não entendia o que tinha acontecido, já que ele não tinha problema de saúde. O segundo filho dela, aos 5 anos de idade, foi para o barreiro e morreu afogado. E o outro, de 6 anos, teve uma doença muito séria. E mesmo assim, não tinha jeito, ele acabou falecendo. O que não dava para entender, porque tantas coisas que aconteciam na vida dela, ainda assim, ela era uma pessoa muito amargurada da vida. E todas as frustrações que aconteciam, ela descontava nos filhos, eu acredito. Ela chamava muito nomes com ele, muito tipo de nome. Inclusive, ela chamava ele de amaldiçoados. E entregava ele para aquele lá. E só vivia triste, chorando. Não tinha paz. Os vizinhos relatavam que quando ela estava em casa, muitas coisas aconteciam na casa dela. Se ouvia gritos, pedras caíam na casa dela, do nada. As crianças apareciam roxas, machucadas. E ela tinha dia que nem levantava da cama, porque nem força ela tinha para se levantar. Como as casas eram tudo distante uma das outras, mas em cidades do interior, as pessoas se comunicam bastante. Então, os vizinhos mal iam lá, porque não gostavam muito da ideia de chegar na casa dela e encontrar ela chamando o nome. Muitos tentaram até alertar ela, para que ela parasse de chamar outro nome, porque isso aí atrasava a vida dela. Mas ela mesmo assim não entendia, ela não queria saber. Ninguém entendia, porque ela vivia tão amargurada da vida. E os vizinhos tentavam muitas vezes, assim, o momento que dava para conversar com ela, era dessa forma. Mas infelizmente, ela perdeu os 3 filhos e ficou só com 2. E juntou maior a dor que ela já sentia. Então, quando estava com 12 anos, eu fui à casa dela. Eu não acreditava muito nessas coisas que as pessoas falavam. E
conversando com o filho dela, que ela ficou só com 2, esse tinha 10 anos. Ele me chamou para ir à casa dele, para ver se realmente era mentira. E ela foi, com curiosidade. Chegando lá, ela se deparou com coisas que aconteciam do nada. E ela ficou perplexa. Viu o vulto passando, sussurros. E ela perguntou a ele como ele conseguia aguentar tudo aquilo ali, se era sempre que acontecia. E ele falou que sim, que acontecia tudo isso. Ela disse que do nada estava lá, sentiu como se alguém estivesse beliscando a perna dela. E ela saiu numa carreira que não conseguiu mais ficar. Depois de tudo isso, ao chegar em casa, contou para sua mãe o que estava acontecendo. Sua mãe conversou com os outros vizinhos e tiveram a ideia de chamar o pastor para orar na casa dela. A mulher, mesmo assim, ela não aceitava, mas ela entendeu que era a melhor maneira. E chamaram o pastor e oraram, mas foi pior. Depois de tudo isso que aconteceu, aí sim, começaram a acontecer coisas piores. Era como se eles quisessem expulsar ela da casa, como se não aceitasse ela na casa. E ela ficou muito doente. E chegou a falecer, infelizmente. Ficou o filho dela de 10 anos e o outro de 12. Bom, como eles não tinha que ficasse com eles foram morar com a tia e a casa foi destruída e a mãe dela queria comprar o terreno, ficou na casa construída, tá? Só que o pai da Janete pediu para que a mãe não comprasse, porque ali era impossível de alguém morar, já que teria acontecido tantas coisas. Bom, essa foi a história de hoje. A maldição das palavras. O que você fala? O que você deve falar? Fale em coisas boas, chame por Deus. Quando estiver em um momento difícil, nunca se aperreie ao chamar coisas ruins. Coisas ruins só vão atrair coisas ruins para a sua vida. E eu acredito que isso realmente aconteceu, porque infelizmente as coisas ruins acontecem, quando você chama coisas ruins, né, para sua vida. Essa foi a história de hoje, gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.